chama RH no Comando. Como liderar o mapeamento de riscos psicossociais na prática. Ele vai trazer a experiência concreta de 3 empresas que já passaram por esse processo e vão compartilhar aqui os seus aprendizados. Empresas que já realizaram o mapeamento de riscos com a Vitude e que vão dividir com vocês os desafios, estratégias e os resultados dessa jornada. A apresentação, quem vai conduzir essa conversa é aquele momento das palmas, hein, gente? Vamos lá, capricha, hein? O pessoal tem que se sentir querido aqui nesse palco. Quem vai conduzir esse palco maravilhoso é ela, que é CHRO da Vitude, Ana Franzotti! Maravilhosa, Ana. Agora vou convidar que vai compartilhar essas experiências com vocês. Ela que é diretora de talento e desenvolvimento da Sodexo, Alessandra Peixoto! Bem-vinda, Ana! Ela, que é diretora de RH e SG da Zains, Fabiola Ancioto! E esse ser humaninho que é minha amiga maravilhosa, eu amo de paixão, que é diretora sênior de RH da Adidas, Silene Rodrigues! Mais palmas para esse painel maravilhoso! Se divirtam! Beijo! Oi, gente, bom dia. Todo mundo firme e forte? Sim? Gente, que ânimo é esse, pelo amor de Deus? Uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Ana Franzotti, sou o CHRO da Vitude e hoje a ideia desse painel é a gente trocar experiências. Eu sou uma mulher branca, de cabelos que hoje estão lisos, pretos. Estou vestindo uma blusa laranja da Vitude, uma saia bege, um tênis dourado e usando um óculos vermelho. E aqui comigo estão 3 clientes muito especiais da Vitude que já avançaram nessa discussão do diagnóstico psicossocial e que acho que é isso, né? Eu fui de RH há muitos anos, né? Trabalhei em grandes empresas muitos anos e a gente quer muito saber as boas práticas, né? Para a gente poder levar às vezes, para discussões que a gente não sabe nem por onde começar. Então, acho que a gente vai poder trocar isso com vocês aqui. Eu estou com a Alessandra Peixoto, diretora de Talentos e Desenvolvimento da Sodexo. Estou com a Fabiola Ancioto, diretora de RH e ESG das AIS. E estou com a Silene Rodrigues, diretora sênior de RH da Adidas. Chiquérrimas, gente, preciso dizer. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente e fizessem a audiodescrição de vocês. Claro. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É sensacional estar aqui podendo compartilhar um pouquinho. Eu sou uma mulher branca, cis, tenho cabelos grisalhos, uso óculos, estou com um vestido preto, com um blazer verde e um tênis caramelo. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Fabiola. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, meio loiro escuro, na altura dos ombros. Estou vestindo uma calça preta, uma blusa branca e um casaquinho preto por cima. E estou de tênis preto e branco. Oi, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer a Vitude pelo convite. Eu sou uma mulher morena, parda, enfim, de cabelos grisalhos, cabelos curtos. Hoje eu estou vestindo uma jaqueta preta, uma calça estampada de oncinha vermelha e um tênis preto, tudo Adidas, gente, por motivos óbvios, né? Excelente. Bom, a NR1 está batendo na nossa porta, né? São, sei lá, um mês, talvez, aí, se a gente pensar em dias úteis, é um pouco mais de um mês aí para a implementação. E a gente sabe que ainda tem muitas empresas que estão assim, nossa, por onde eu começo, né? O que eu faço? Por onde eu posso... Qual seria o caminho mais assertivo, né, nesse momento? Então, eu queria começar perguntando para a Silene que um dos pilares, né, do mapeamento de riscos psicossociais é a consulta aos trabalhadores, né? Que, inclusive, é um requisito da própria NR1. Sabemos que um dos grandes desafios desse processo é conseguir uma boa adesão dos respondentes. No caso da Adidas, vocês tiveram 94% de adesão. Gente, merece palma um negócio desse. Isso aqui é muito fora da curva, né?
E hoje é um dos maiores índices já alcançados em projetos conduzidos pela Vitude. O que vocês fizeram para conseguir, né, esse nível de engajamento? Sabemos também que na Adidas esse tema não ficou restrito à área de recursos humanos e saúde. E como que ele foi tratado, né, de maneira estratégica no negócio, com o envolvimento da liderança e do CEO. Você pode contar um pouquinho para a gente desse processo? Sim, a gente ficou muito feliz com esse resultado, realmente teve uma aderência muito significativa, muito relevante. Acho que é importante começar dizendo que a gente tem uma cultura na Adidas que e parece um paradoxo falar, a gente tem relações humanizadas, né? A gente está falando de ser humano, é meio básico que as relações sejam humanizadas, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Então, ainda antes da NR, antes dessa obrigatoriedade, a gente já falava sobre isso, a gente já falava, e muitas vezes, quando a gente sabia que algum funcionário não estava bem por qualquer razão, isso virava até motivo de discussão, de conversas na liderança sênior, na diretoria, junto com o GM. Então, isso já estava no nosso radar de alguma forma, obviamente não tão forte como agora. Quando a NR veio, eu acho que uma coisa que a gente fez muito bem feita é que a gente conseguiu que isso não fosse uma pauta de recursos humanos. Então, eu sou uma facilitadora, mas essa não é minha pauta, essa é uma pauta do negócio. Nós, a liderança sênior, entendemos que para a gente continuar vendendo sapato no Brasil, né, a gente precisa ter uma força de trabalho, a gente precisa ter colaboradores que amam o que fazem, que são felizes e que eles podem se dedicar. Mas, para isso, eles precisam estar saudáveis, tanto do ponto de vista físico quanto mental. E a gente entendeu também que, muitas vezes, o ambiente de trabalho, por melhor que seja, ele pode ser um fator impactante na saúde mental. Então, a gente partiu desse pressuposto. Quando a gente engajou a Vitude para fazer o censo, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente fez uma reunião e a própria Tati foi pessoalmente até a Adidas. Primeiro eu engajei todos os diretores, e aí a gente fez uma reunião com a Tati, onde ela conversou sobre a NR, ela trouxe um pouco da própria história, enfim, falou sobre a história da Vitude, falou sobre os cases que ela já tinha visto, como que essas coisas estão sendo conduzidas no mundo do trabalho. Então, a gente engajou fortemente a liderança sênior, começando do GM. E aí, uma segunda etapa, a gente fez uma reunião com a segunda linha de gestão, então, os diretores e gerentes sêniores, para falar também abertamente sobre isso. E qual não foi a nossa alegria, se eu posso dizer assim, que eles ficaram engajadíssimos nesse tema. Foi um tema bastante relevante para eles e bem importante. E aí, com isso, veio o meu apelo como facilitadora do processo, que foi, gente, para a gente realmente entender como que a nossa população está, como eles estão se sentindo, qual é o nível de saúde mental que a gente tem nessa organização, eu preciso que as pessoas falem. Porque uma coisa sou eu falar, outra coisa são as pessoas falarem sobre isso. E aí a gente saiu numa campanha corpo a corpo, onde cada diretor conversou com o seu time, cada gestor falou com as suas pessoas da importância de responder. Obviamente que a gente garantiu 100% de confidencialidade, todo mundo tem segurança de que os dados eles não são abertos, a gente só vê os relatórios fechados, enfim. Mas seguir este processo de, primeiro, ter um GM que abraça essa causa, que entende a importância, que está comigo. Isso não ser uma pauta de recursos humanos, mas uma pauta do negócio, onde a gente discute isso na mesa de deliberação, enfim. E engajar a segunda linha de gestão, e, a partir daí, cada um deles poder falar diretamente com seus colaboradores, foi fator fundamental para a gente conseguir os 94% de adesão. E, com certeza, a partir daí, foi sucesso total, porque a gente conseguiu ter um resultado que é muito realista, não é... 94%, eu já nem vou dizer que é uma amostra, né? Não é uma amostra, é praticamente 100% da minha população.
Então, eu acho que o caminho que a gente adotou foi esse. E é interessante na experiência de vocês, porque o exercício de escuta que o censo nos propicia na organização, com essa neutralidade, com a confidencialidade, é um grande presente para a organização, né? Porque se torna uma base estratégica para qualquer iniciativa, qualquer programa, qualquer decisão que você precise tomar, né? E isso se retorna em dinheiro, né, para a organização, né? Sinestralidade de plano de saúde, custo de afastamento, é o presenteísmo. Então, esse exercício de escuta com 94% é um grande pilar estratégico para vocês, né? Incrível, incrível. A lei da Sodexo, no caso de vocês, o desafio ganha uma outra dimensão, né? Porque vocês conseguiram mobilizar mais de 25 mil colaboradores. Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. Em uma operação extremamente complexa, né? Porque vocês estão com os funcionários dentro das empresas, nos refeitórios, etc. São mais de 3 mil unidades de negócio e muitos colaboradores trabalham alocados dentro dos clientes. Como foi estruturar essa estratégia de comunicação e mobilização para conseguir chegar até a ponta? Qual foi o segredo para garantir o engajamento dos colaboradores nesse processo? Realmente foi complexo. É complexo. É um trabalho que não para nunca, né? A Sodexo é uma empresa de 47 mil colaboradores aqui no Brasil, onde 90% é nível operacional. E como você comentou, Ana, a gente está dentro da casa do cliente. Então, existe um desafio de cultura bastante forte, né? Como que eu consigo levar para a ponta a minha cultura, a minha necessidade, a forma como a gente trabalha, se ele respira no dia a dia a cultura do cliente? E a gente está em regiões muito remotas, a gente tem operações de 6 pessoas e operações de 700 pessoas dentro da casa do cliente. A gente tem pessoal embarcado no segmento de offshore. Então, a gente está em todos os segmentos de mercado, indústria, hospitais, educação. Então, existe essa complexidade. E formações de pessoas, formações educacionais muito diferenciadas, o que traz um outro impacto. Qual é o tipo de comunicação que você vai levar? Então, o ponto fundamental que a gente começou a trabalhar foi a confiança. Abrir um caminho de confiança com uma comunicação clara, efetiva e muito direcionada para a realidade daquele colaborador. Então, como eu comentei, cada unidade tem uma maturidade diferente, tem uma regionalidade diferente, nós estamos hoje em todos os estados brasileiros, né, tem uma educação diferente, tem valores diferentes. Então, essa comunicação ela precisa ser personalizada para aquela região, para aquela unidade, né, para aquele público que nós estamos ali atuando. E aí essa comunicação efetivamente tem que ser muito transparente, né? Ela tem que descer na linguagem que o nosso colaborador entende. E aí a gente fala de uma comunicação oral, uma comunicação escrita, sessões de sensibilização. Então, existem vários caminhos para isso, sempre batendo no ponto, como você comentou, da confidencialidade. São dados muito sensíveis que as pessoas não abrem para as suas famílias, muitas vezes nem elas conseguem identificar que estão passando por um sofrimento psíquico, né? Então, de que forma que a gente faz isso? E um ponto fundamental foi, por que que a gente está fazendo isso? Como que a gente vai trabalhar com esses dados e a confidencialidade? Então, não é só fazer um diagnóstico, não é só levantar dados, mas é trazer um plano de ação efetivo para melhorar a vida do colaborador nesse sentido, é mostrar para ele isso. Não tem nenhuma solução padrão. E um ponto fundamental para tudo aquilo que a gente faz nas organizações, mas para essa questão de saúde integral é o desenvolvimento da liderança. Eu tenho hoje uma peça fundamental na nossa companhia, que é o gerente da unidade. É ele que está entre nós, aqui das áreas administrativas, especialistas, e a operação lá na ponta. É ele que sabe como o funcionário chega e vai para casa. É ele que sabe das peculiaridades que tem na vida de cada um. Então, desenvolvê-los para uma liderança empática, que inclusive é um programa global nosso, onde a gente primeiro tem um autocuidado do gestor. Então, como é que o gestor cuida de alguém se ele mesmo não se cuida? Então, a gente desenvolveu o autocuidado, a empatia,
a importância do diálogo de temas sensíveis com o gestor, para que ele pudesse entender o impacto dessa atuação dele, como que ele consegue identificar se uma pessoa está em sofrimento psíquico, para que ele pudesse, então, agir e trazer as pessoas junto com a gente, né? Então, não é fácil, realmente, os desafios foram bastante, os aprendizados nem se fala, e continuam sendo, mas isso faz com que a gente tenha esse cuidado. É uma empresa, hoje, de pessoas para pessoas, né? Nosso propósito é melhorar o dia a dia das pessoas, então eu preciso melhorar primeiro o dia a dia das minhas pessoas, para que eles possam entregar na ponta. E aí a gente fez, junto com a Vitude, que tem sido uma parceria sensacional, oferecer as sessões de terapia e teleterapia. Nós formamos voluntários hoje em pronto-socorro de saúde mental. Nós temos atividades em loco nas unidades, né? Já atingimos aí mais de 4.000 pessoas, e a gente tem os benefícios em si, né? Então, a gente tem o dia livre de aniversário, 2 sextas-feiras à tarde no verão, a gente tem o Well Hub, e a gente tem uma linha de apoio 24 horas para o colaborador e seus dependentes para assuntos de psicologia, finanças, jurídico, social, nutricional, a qualquer momento que o funcionário queira, né? Então, essa construção toda e mostrar tudo isso, o propósito da empresa com esses dados, né, o propósito técnico, e que a gente teria planos e ações na sequência, isso fez com que as pessoas vissem a importância disso. E aí, com esses dados, né, gente, a gente consegue cruzar com a pesquisa de engajamento, cruzar com as questões de absenteísmo que a gente tem nas nossas operações e poder entender a inter-relação entre tudo isso e, mais uma vez, criar os planos de ação efetivos para que possa ser trabalhado neste assunto de maneira integral. E criamos, inclusive, uma estrutura de saúde integral. Então, existe uma estrutura própria com médicos, com pessoas formadas, que trabalham todos os aspectos da saúde do nosso colaborador, entre eles a saúde mental também. Você reforça o ponto de liderança, da importância de liderança, né? Mas acho que você traz uma coisa na sua fala que é importante, que é respeitar quem vai responder a pesquisa, empacotar para essa pessoa do jeito que ela entenda, né, e não de uma maneira complexa, de uma forma que ela não entende, que ela fique desconfiada, né? Você começou falando de confiança, da importância da confiança, né? E o público de vocês trabalha com comida, né? Trabalha com afeto, querendo ou não, a comida é afeto, né? Então imagina a complexidade de sentimentos que tem aí, né? Parabéns, muito legal. Fabiola. Gente, hoje eu descobri que a Fabiola foi minha antecessora na Vitude. Virei fã dela, já total. Fabiola, conta pra gente, né? Depois que o diagnóstico é realizado, começa uma etapa super importante quanto o próprio mapeamento, que é a definição das ações, né? E das medidas de controle. Como é que você fez esse processo nas AIS? Como vocês trabalharam a análise dos dados? A priorização dos riscos, a preparação da liderança, enfim, conta um pouco para a gente como é que foi a tua experiência nisso. Acho que o que é muito importante é que nós somos uma indústria que produz lentes para óculos. Maravilhosas, inclusive, eu tenho que dizer, sou fanzaça. Sou suspeita. E a gente fica localizado num lugar não muito comum, né? Nós estamos localizados em Petrópolis, no estado do Rio, e por si só já causa complexidade, porque não é um lugar muito óbvio. Então, dado que quem trabalha nas AIS em Petrópolis, ele tem poucas opções. Ou ele trabalha nas AIS, ou ele trabalha na GE, que também tem uma fábrica por lá. Quando a gente convidou a Vitude para nos ajudar nesse processo, é porque há um tempo a gente já tinha algum cheiro, olhando absenteísmo, que talvez tivéssemos que olhar um pouco mais para a saúde mental, não só por dados de absenteísmo e muito menos só por NR1, mas muito mais pela importância de apoiar e ser sempre um pilar para as pessoas que trabalham para a gente. A gente tem uma cultura nas AIS que a gente diz que a gente existe para fazer o mundo enxergar de uma forma melhor. E não é clichê, é real, né? Fisicamente e intelectualmente falando.
quando a gente convidou a Vitude para esse processo, a gente tinha muitas dúvidas do que ia encontrar, né? Aquele medo, inclusive, o que será que vai vir no censo? Assim como a Silene estava contando, a gente também teve um índice muito alto de engajamento, o que já é um pouco comum nas AIs. Normalmente, a gente tem um alto índice de engajamento. Nós não somos gigantes, nós somos uma média empresa, a gente tem 700 colaboradores, aproximadamente. Então, por vezes, o corpo a corpo funciona bem. Mas o fato é que, quando a gente se deparou com os dados, tem algumas coisas que chamam a atenção, e um deles é a ideação suicida, que aparece no mapeamento, que é surpreendente, e você nunca vai se acostumar a ver esse dado da ideação suicida. E o que a gente fez questão de fazer no pós é, primeiro de tudo, qual é a maneira que a gente vai divulgar isso para o board, né, para o nosso nível de liderança como um todo, e também para os colaboradores. Não só a questão do nível suicida, muito além disso, é o que o mapeamento nos traria para que a gente pudesse ter ganhos olhando a saúde mental das pessoas. E aí a gente fez um processo interno, acho que na área de recursos humanos, muito olhando o que a gente estava cruzando disso com os dados de absenteísmo, o que a gente cruzava disso com as pesquisas de clima, que a gente também faz em parceria com a GPTW, com outras empresas, a gente não se utiliza só dela. A gente foi cruzando algumas coisas. E aí a gente chamou de novo a Vitude e pensamos, agora ajuda a gente a construir alguns caminhos possíveis, porque daí eu entro numa matriz. Responsabilidade que eu tenho enquanto empregador, riscos que a gente tem com esses dados e com esse cenário, e custos. Não dá para deixar de falar de dinheiro, né? Dinheiro por vários aspectos. Até onde eu consigo, enquanto empresa, até onde eu consigo com mobilização sem custos ou com custos. Colocando tudo isso num cenário, a gente começou, então, a desenhar. E aí você não consegue fugir muito do que a Silene e a Lê estavam trazendo, né? A gente tem um papel aqui de olhar para a alta liderança, o que a gente consegue fazer em termos de mobilização com eles, que é muito importante. A gente não consegue trabalhar com nenhuma base se a gente não tem a liderança engajada para. Eu concordo muito com as minhas colegas aqui falando, né? Então, a gente começou um trabalho aqui, que a gente já vem falando há um tempo, alguns rituais importantes que a gente já tenta seguir nas AIs há muitos anos, que é não marca reunião em horário de almoço, não aciona as pessoas de férias, vamos ser mais radical, a gente vai bloquear acesso, não vai bloquear acesso quando a pessoa está de férias. Puxa, somos uma média empresa, será que a gente vai ter que partir por um caminho como se fôssemos um banco? Várias decisões a serem tomadas. E, como qualquer indústria, a gente tem aquela coisa silenciosa, que acontece no chão de fábrica, e que muitas vezes a gente não se dá conta. Então, a gente está agora abrindo um projeto para os socorristas de saúde mental, porque eu trabalho tão bem com socorristas brigadistas, e por que não os socorristas da saúde mental? E ele vem de uma maneira tão espontânea, né? Quem que, de fato, quer participar disso? Quem que se coloca para receber uma formação para poder atuar? Porque muitas vezes eu não quero falar com o RH, mas eu quero trocar uma ideia com alguém que está aqui do meu lado, no mesmo nível que eu. E pode ser que para essa pessoa eu consiga me abrir mais. Porque, de novo, é tudo muito velado ainda nas empresas. Dado isso, a gente começou, então, a olhar para 3 frentes. Então, eu tenho uma frente onde eu olho uma formação específica para o grupo de liderança. A gente abriu algo mais espontâneo, onde cada colaborador pode, de fato, dizer se quer ou não quer receber a formação do brigadista de saúde mental. E a gente tem uma outra formação, onde eu olho um primeiro nível de liderança, lá na linha, lá no chão de fábrica, nas filiais, onde acontecem as montagens dos óculos, porque esse público também fica, às vezes, mais distante. Então, a gente olhou para 3 frentes, estamos trabalhando nelas, com parceria não só com a Vitude, mas com outros também. Tudo que a gente pode fazer hoje, em termos de mobilização de saúde mental, é o que a gente tem trabalhado. E, quando você tem o dado, fica muito evidente, assim, não dá mais para fugir disso. Eu sempre costumo dizer que fica uma corrida com o NR1, né? E agora? A gente não devia estar preocupado com o NR1. De verdade, assim. A gente devia estar preocupado com as pessoas que há muito tempo clamam
e mostra no ambiente organizacional o quanto a gente precisa estar atento. A área de recursos humanos, eu concordo muito com a Silene, ela é só uma propulsora. Se não entra no negócio, não vai. Fica sempre e eternamente um jogo de como você joga, impulsiona aquilo com a liderança, e você vai, você tenta, você faz, aquilo volta para trás, ele reduz. Quando ele entra no business, de que é assim que a gente quer viver nessa empresa, que é assim que a gente põe cultura, eu acho que aí você começa a viver muito mais o processo. Então, desde o pequeno ritual que você faz até uma formação, tudo está conversando com esse tema. É isso que a gente tem buscado olhar. Não é simples. Não, e é importante o quanto o óbvio precisa ser dito, né? Tipo, você fala de uma coisa simples, assim. Todo tempo. A gente já falou disso em outro painel aqui, já falaram sobre essa questão do óbvio, né? Não marcar reunião na hora do almoço, não acionar as pessoas. É muito óbvio. Se o iFood precisou colocar lá férias de verdade, é porque é um tema, é porque as pessoas não tiram férias, é porque a cultura das organizações acha que você está enfraquecendo. Então, é muito importante a gente falar dessas coisas. E nessa linha, eu queria que vocês falassem um pouco do calcanhar de Aquiles. A gente falou aqui que liderança é importante, a gente falou aqui que a forma como a gente engaja as pessoas para participarem tanto de um diagnóstico quanto de ações é importante. Envolver o negócio é importante. Mas nessa jornada de vocês, qual foi o calcanhar de Aquiles, assim, de vocês, e que vocês tiveram que colocar mais energia neste tema para a gente poder deixar para o público aqui, para os colegas de RH, da área de saúde, o conselho? Vai surgir essa dificuldade. É bem o lado B, mas o CEO não quer comprar. O que você faz? O que aconteceu com vocês nesse sentido? Acho que eu posso começar. Como eu já falei, a gente teve... O meu CEO, ele deu total apoio para o censo, enfim, ele é uma pessoa bastante interessada, ele tem interesse genuíno no ser humano, então eu não tive esse tipo de dificuldade, mas se eu posso deixar uma dica, para que você tenha um bom engajamento dos respondentes, para que eles realmente possam responder e possam responder com a verdade deles, eu acho que é importante, desde sempre, você criar uma atmosfera de segurança psicológica. Ainda que o censo vai medir o seu nível de segurança psicológica. Mas, então, comunicar, falar muito seriamente sobre a questão da confidencialidade e por que isso é importante, para as pessoas entenderem por que isso é importante, porque o resultado volta para elas. Quando elas perceberem que você realmente tem interesse nelas, elas vão se engajar mais. Agora, tem uma outra coisa, como a gente está falando de ser humano, e nós somos diversos, mas a gente também tem muitas similaridades. Então, independente do nível hierárquico que a gente ocupa, todo mundo tem seus medos, não é verdade? E aí o que eu vi acontecer não foi exatamente um problema, um calcanhar de Aquiles, mas uma experiência que me gerou um insight. Na hora de fazer a devolutiva, o resultado, enfim, para a alta liderança, e aí a gente fala dos resultados gerais da companhia, que no nosso caso, eles são bastante bons frente ao mercado, mas quando você vai com mais granularidade, quando você vai olhar por área, você percebe que algumas áreas estão bem melhores do que outras, que algumas áreas têm alguns pontos de atenção. E aí é muito importante que esse gestor entenda que isso não é pessoal, não é sobre ele. E que a gente não está ali fazendo esse disclosure, fazendo essa apresentação de resultados para colocar ninguém na berlinda, né? Para expor ninguém, não é sobre isso. A gente está aqui como uma liderança sênior que está conduzindo essa companhia para o futuro, e saúde mental é um fator extremamente importante para nós todos como seres humanos, mas para nós como organização. E aí eu vi isso, eu vi algumas pessoas ficando um pouco incomodadas. Mas por quê? O que está acontecendo? Como é que eu não percebi isso? Como é que eu não sei? Como é que isso aparece na pesquisa? O que eu vou fazer agora? Calma, respira. A gente, como recursos humanos, a gente vai te ajudar. Tem pontos aqui que a gente precisa explorar melhor, que a gente precisa entender melhor.
A gente precisa devolver o resultado para os colaboradores. Não, mas se eu devolver esse resultado, eu vou me expor. Então, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre você. Né? É sobre o que está acontecendo na companhia. Então, eu acho que isso é importante, e aí a gente que está conduzindo esse processo, é importante ter isso em mente, que esse tipo de reação, mesmo em ambientes que são muito favoráveis a esse tipo de senso, isso pode acontecer, porque, de novo, a gente está falando de gente, de ser humano, e todos nós temos os nossos medos, mas criem esse ambiente de segurança psicológica para os seus respondentes, para os seus colaboradores, mas também para as suas lideranças, para que eles entendam que está tudo bem. A gente está trabalhando num lugar onde a gente pode confiar um no outro e a gente vai identificar problemas e a gente vai resolver esses problemas juntos, porque, no final, eles são os problemas da organização. E aí, eu acho que também é muito importante dizer o que eu penso. Quando a primeira vez que eu tomei contato com a NR1, eu falei, nossa, que maravilha, que coisa fantástica, né? Mas, de novo, não era muita novidade. Falar sobre esses temas não era muita novidade para a gente. Mas o que eu acho que a NR traz de bom é a obrigatoriedade. Então, agora você não pode fugir. Né? Então, o que eu fiz? Minha dica de ouro, ninguém aqui vai contar para o meu DM, né? Por favor. Meu time está logo ali, eles também não vão contar, mas eu usei, embora eu não tenha encontrado nenhuma resistência, mas, obviamente, que eu usei a NR como um fator de convencimento também. Assim, não tem que, assim, é legal, vamos fazer isso, mas por que agora? Não, porque agora é o momento, a gente não pode fugir. Então, a gente precisa olhar para isso com outro olhar. E aí, de novo, no meu caso não foi o caso, mas pode ser no caso de muitas pessoas, se não vai por amor, vai pela dor. Você começa porque você é obrigado, mas não se restringam única e exclusivamente à obrigação, porque, de novo, a gente está falando de ser humano. Silene. Existe uma questão que é unânime, né, que a Si comentou, que é o envolvimento da liderança. Né? Então, isso precisa começar com a alta liderança e a gente vai permeando isso em todas as camadas de liderança, entender a importância desse papel para estabelecer o caminho da confiança. Né? Existe um ponto importante, assim, dicas são várias, mas cada empresa precisa escolher o seu tom de voz para esse tema. Né? Então, por mais que a gente tenha uma série de exemplos muito positivos aqui na Sodexo, a gente já está no 2º ano de aplicação do censo, um material riquíssimo a ser trabalhado, pode ser que funcione para nós e não para as outras estruturas. Né? Então, é entender o seu tom de voz, entender as peculiaridades do seu público, para poder estabelecer esses caminhos de confiança, mas sempre de uma forma muito transparente, muito genuína. Né? O que se comentou, a gente precisa criar planos de ação que vão melhorar a vida do colaborador, é para ele. Né? E todos somos humanos. Então, nesse momento de estudo de saúde mental, não tem liderança sênior ou não sênior, não tem operacional ou não tem. Somos todos humanos, precisamos trabalhar essas nossas questões, mas muitas vezes nós temos um direcionamento muito mais claro para poder apoiar o outro. Né? Os dados são essenciais. Você trazer dados do que está acontecendo na tua estrutura e, a partir deles, criar planos de ação efetivos, isso faz com que corrobore a importância do estudo técnico, né? E que traga esse conforto e a segurança psicológica. Não tem como, né, gente? Como eu comentei ali no início, é um assunto extremamente sensível que as pessoas não abrem nem para a família, né? Ou falta um autoconhecimento. Então, como é que se estabelece este caminho? E o desenvolvimento da liderança, né? E da liderança direta que está com ele, de quem conhece ele no dia a dia. Né? Então, são pontos fundamentais, e nesse meio do caminho, gente, não pensa que tudo foi flores. Né? Então, não é porque a gente conseguiu essa quantidade. Né? Então, assim, mais de 25 mil pessoas respondentes é um grande feito, sem dúvida, mas a gente ainda tem um caminho grande a ser percorrido. Né? E muitos aprendizados ficaram por aí. Então, aos pouquinhos, você entendendo essa complexidade, você fazendo essa escuta ativa,
Você trabalhando muito com a empatia, você desenvolvendo este olhar do seu líder direto com os times, para entender o que é um sofrimento psicológico, e você ter os apoios internos necessários, espaços de escuta confidenciais. Então, a confidencialidade, mais uma vez, é um ponto importante, né? Porque realmente são dados que são tratados sem qualquer julgamento. É natural do ser humano, né? Qualquer informação que eu peça já se predispõe, e nós temos os vieses do julgamento. Os dados de saúde mental não são para isso, né? Então, encontrar esses caminhos, fazer essa leitura dessa maneira bastante ampla, né? Bastante transparente, bastante genuína, e entendendo a maturidade de cada público, e basicamente entender, então, que não existe uma comunicação padrão. Pode ter um guarda-chuva de comunicação, que é o tom de voz da empresa, mas para cada público, para cada persona, você precisa descer nesse detalhe para fazer sentido para ela. Porque senão a gente fica com aquele linguajar bonito, maravilhoso, corporativo, né? Mas não se traduz na ponta. Nós temos lá essas complexidades socioeconômicas, a formação das pessoas, educacional. Então, a gente precisa realmente personalizar neste nível, né? Então, acho que esses são basicamente algumas dicas, né? E cada um tem seu tempo, cada um tem a sua maturidade. Vai dar certo, porque é uma coisa, como a Ci comentou, né? A obrigatoriedade, muitas vezes, ela pode ajudar, mas que isso se torne genuíno e natural de ser trabalhado dentro da companhia. E quando os primeiros resultados vêm, quando o primeiro censo veio, ele nos trouxe muita informação importante de entender que a gente não sabe tudo sobre as nossas pessoas. Já no segundo censo, a gente já viu uma maturação de vários comportamentos, ações que foram realizadas por ali. Então, essa evolução constante também mostrando para o negócio é essencial para a gente continuar e ver que está no caminho certo. Fabíola. Bom, não posso chover no molhado, que as minhas amigas já me trouxeram muitas dicas aqui, mas vou contar um pouco, como eu disse para vocês, nós somos uma empresa de médio porte, né? E não temos nem 1000 colaboradores. A gente esbarra muito em orçamento. Não sei se é uma realidade só nossa, acho que não, mas a gente está sempre com o orçamento no pescoço para muitas coisas, e dado que eu tenho isso, o que é mais importante? Como sempre, acredito que a maioria aqui deva ter esses questionamentos. Uma dica que eu acredito que nos ajudou, no caso das AIS, primeiro de tudo é ter total parceria do teu CEO. Sem isso, não tem como. Assim, você não começa um projeto como esse sem que ele entenda a relevância dele. Fica muito difícil, se ele não tiver nenhum approach com isso, de você conseguir implementar algo. Mas, se não, tem a questão de ir a forceps, o que acontece muitas vezes. Algo que nos ajudou foi cruzamento de dados. Então, a gente pegou o resultado do mapeamento do risco psicossocial, a gente pegou o resultado de GPTW, a gente pegou o resultado de absenteísmo, e a gente foi cruzando muita coisa, principalmente na hora de levar isso para o board, né, para os outros executivos sêniores da empresa. Quanto mais você consegue parceria, melhor você vai ter pessoas te ajudando e achando ali quem são os seus patrocinadores do projeto. Acho que tem muito disso, assim. Esse foi um ótimo caminho que a gente encontrou dentro das AIS para conseguir priorizar dentro do orçamento, inclusive coisas que já estavam mapeadas, mas que a gente deu lugar para entrar com a questão de saúde mental. Mas aí, uma outra dica que eu trago, que além de todo esse cruzamento de dados, onde você vai dando muito mais relevância para o board do quanto aquilo pode voltar, porque a hora que você cruza isso com turnover, então, fica uma lindeza. Olha só quanto a gente perde aqui. Olha esse número de afastamentos por saúde com CID F40, F41. Olha para isso. Um outro ponto que se eu puder, né, dar de dica, a empresa precisa estar coerente quando você faz um projeto como esse. Os rituais precisam conversar. Então, a gente criou um projeto dentro das AIS, que chama as AIS Bem Mais, a idealizadora dele está aqui do meu time, a Flá, junto com a Gisele. E esse projeto ele fala muito da saúde integral do colaborador. E a gente fala muito de saúde social dentro das AIS, mas muito mesmo.
no board, com os outros líderes, nas formações de liderança. Não é só mais a saúde física, não é só mais a saúde mental, mas é o quanto você sabe se relacionar com as pessoas. Porque quando eu entendo a importância das relações e da conexão, falar de saúde mental é quase consequência. Então, acho que esse também é um ponto que tem nos ajudado bastante. Dar coerência para os seus pequenos rituais, para os benefícios que você oferece para o seu colaborador, o quanto você está atento a cada pessoa que está lá longe, que de repente não está na base do corporativo, onde é mais fácil você visualizar o que está dando errado ou não. Mas a gente está muito atento a isso. O que a gente pode oferecer em termos de acolhimento que expanda as conexões com as pessoas no ambiente de trabalho. Eu costumo dizer que, sabe aquele ditado que a gente sempre escutou? Você não precisa ser colega, você só precisa se relacionar e, no final do dia, entregar o que a gente faz. Não. Eu acho fundamental gostar de tomar um vinho com quem você trabalha, porque são as pessoas com quem você vive no seu dia a dia. É igual você ter alguém dentro da sua casa que você não se relaciona bem. Não funciona. É tudo clichê, né? Então, se eu pudesse dar algumas dicas para vocês do nosso universo, é muito disso. Bom, eu quero agradecer vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês estão conduzindo, por terem dividido essa disponibilidade de dividir a experiência de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Obrigada, gente.